pessoal? Novamente aqui Luiz Fernando Barreto, diretor-geral da Stasa. Estamos aqui gravando o nosso podcast, o StasaCast, né, com aquela série especial que a gente está batendo papo sempre com síndicos profissionais. A ideia é trazer experiência, histórias da vida do síndico profissional, aquela vida sempre diversificada, sempre diferente, e todo mundo tem uma história legal para contar, né? A gente está hoje aqui com o Cassiano, o síndico, acho que a gente já conversou aqui, das pessoas mais experientes que tem no mercado. Já contou aqui que a primeira experiência dele em condomínio foi em 1995. Já vão para 30 anos. Mas deixa ele contar a história dele aqui, deixa ele começar aqui, se apresentar e contar para a gente como é que ele entrou nesse mercado de síndico. Olá, boa tarde. É um prazer estar aqui, participando desse bate-papo, que é importante, né? Contar para as pessoas, inclusive aqueles que querem, às vezes, seguir a carreira, né? E que, às vezes, não sabem por onde começar, né? Então, eu realmente comecei em 95, foi o meu primeiro passo, né? Trabalhando num condomínio na Barra, o Four Seasons, e depois de um período, fui para gerente de condomínio, né? Depois de um tempo trabalhando como supervisor, fui para gerente de condomínio. E aí comecei realmente a gostar. Falei, esse é o caminho que eu vou seguir, é o caminho que eu vou buscar. E tinha um gerente muito bom e comecei a observar e aprender, né? E após um tempo, mudou o síndico e me chamou, convidou. Olha, estamos sempre observando o teu trabalho e gostaríamos que você assumisse o condomínio. Mas tem uma coisa que eu não falei antes. Eu agradeci, fiquei honrado, agradeci, mas falei o seguinte: ainda não estou preparado para assumir um condomínio de esporte. E ele falou o seguinte: olha, fiquei, né, surpreso, mas feliz por você ter sido direto. E aí eu fiz uma experiência em um condomínio, através de um outro gerente de outro condomínio na Barra também, uma experiência num condomínio chamado Renaissance Park. Fiquei um ano lá. Lá foi meu teste inicial, assim, né, independente, para poder dizer, olha, eu vou aqui aplicar aquilo que eu aprendi durante esse período como supervisor e no futuro, realmente, assumir a administração de um condomínio. E, por incrível que pareça, um ano depois, o mesmo síndico me chamou. Me chamou no condomínio, sentamos próximo à quadra e ele falou, e agora, camarada? Que ele chamava de Já está camarada. pronto? E agora? Queremos você. Por isso que, né, aquela história que o raio não cai no mesmo lugar, cai. Se ele tiver que cair, ele cai lá. E aí, na mesma hora, eu falei uma coisa que foi importante. Começo quando? Eu estava confiante já, falei, começo quando? Ele falou, então, vamos começar. E aí, ali tratamos de condições financeiras, né, de salário e tudo, e aí eu comecei. E depois de um tempo, que ficava revezava os síndicos, subsídios. Isso ainda como Isso ainda como gerente do condomínio. E aí foi que eu comecei realmente a buscar, entender e procurar desenvolver mais e mais, né, o trabalho para que o condomínio tivesse economias dentro daquilo que ele arrecadava, né? E aí foi que eu comecei a vislumbrar justamente isso, fazendo coisas no condomínio que eu sentia que poderia melhorar e que antes não era feito. Embora eu, como supervisor, até falava, né, para o gerente, olha, se fizer dessa forma, mas às vezes eu sinto que as pessoas, acho que é assim, um pouco de orgulho, né, pô, tá me falando isso, não vou fazer. Coisa que hoje eu faço. Se alguém chega para mim e diz para mim, olha, Cassiano, se de repente tu seguir por esse caminho, muito obrigado. E aí eu vou sentar e vou verificar aquilo que foi falado, porque às vezes a ideia vem daí, né? Eu tinha, como gerente, depois eu saí de Four Seasons, fui trabalhar no Sun Place, e tinham 2 funcionários de limpeza que chegaram um dia lá e falaram, chefe, nós temos um meio de limpar todos os 2 blocos em 2 dias. Parabéns, execute. E aí eles foram lá, executaram, e no final do dia me chamaram já, né, antes até de ir embora, já na hora de ir embora. Inclusive uma menina que trabalhou comigo, que hoje ela era minha assistente e virou até diretora aí de uma construtora, ela falou para mim, Cassiano, mas o senhor vai subir, vai subir lá no 16º andar para vir olhando? Eu falei, vou.
porque eles é quem são a mão de obra, eles é quem executa. Se eles fizerem bem feito, nós é que ganhamos o crédito. Que é verdade, né? Assim, a equipe não é só o síndico, a equipe é todo o conjunto. E fui lá e desci andar olhando, né, para prestigiar o pessoa trabalho. queria, né? Era a hora de Claro, valorizar os o dois trabalho. lá. Então, isso é importante para quem está à frente, né, de uma gestão. Ouvir, observar e atender e parabenizar quando tem que ser, né? Corrigir quando tem os problemas, mas parabenizar. E aí eu comecei, né, nessa luta e saí do Sunplace, fui para o Life, fiquei lá, implantei o Life, foi um desafio novo, né, 624 unidades, implantei com transporte, com tudo, clube, academia, né? Botei Esse tudo. condomínio é gigante, né? Condomínio muito grande, eu entreguei com tudo. É uma cidade isso. Né? E eu ouvi uma coisa que às vezes as pessoas, né, no dia da entrega, né, eu estava lá e tal, e falando que o condomínio estava sendo entregue, e aí um condomínio levantou e falou assim, mas para que tudo isso? Eu falei, olha, o senhor comprou uma Ferrari, né? Se o senhor quiser tirar as rodas e botar uns tocos para ela ficar parada, estática ali, pode ser feito. O empreendimento é dos senhores. Mas o condomínio está sendo entregue conforme a construtora vendeu, que era com segurança, portaria, guardião de piscina, academia funcionando, transporte funcionando. Então, tudo que o senhor pagou, está recebendo. Agora, se daqui para frente vocês querem mudar, aí é com vocês. Mas eu tive a surpresa que a maioria levantou e falou, não, quero que entregue justamente do jeito que tem que ser entregue. Então, essas questões, né, de ir aprendendo isso para depois virar síndico, né, que foi aí em 2017, eu resolvi falar, bom, agora eu não vou mais ser gerente e vou seguir a carreira de síndico. Né, ouvi algumas histórias que o síndico pode perder o prédio, pode ficar sem condomínio, mas o desafio é interessante. Né? Eu acho que nós vivemos de desafios, né? E eu não gosto muito de ficar parado, esperando. Eu poderia hoje estar realmente num condomínio aí, tá, desde 2000 e alguma coisa parado lá. Mas aí não, eu fui e hoje estou nos condomínios. É tanto que hoje a minha referência quando eu vou, às vezes, já participei de algumas concorrências em condomínio, eu digo o seguinte, eu não conto história. Cada condomínio tem a sua particularidade, né? Um condomínio é diferente do outro. Isso aí a gente tem, o que a gente diz que condomínios são iguais é com relação ao cachorro latir, né? Uma criança chorar muito e incomodar o vizinho, o morador que quer usar a sauna depois do horário, esse tipo de coisa. Mas, na essência, são iguais. Rateio de despesa, né? Se não tiver dinheiro, não funciona. Tudo depende do dinheiro. Né? Eu sei que outro dia, agora, há pouco tempo, esses dias, o pessoal falou, Cassiano, mas o condomínio tem essa arrecadação. Eu falei, olha só, Cassiano, se eu for ali entre Barra e Recreio, comprar um apartamento de 500 mil, eu vou pagar os 500 mil. Eu, Cassiano. Agora, eu não posso aqui gastar o dinheiro dos condôminos como se fosse meu. Né? Eu posso simplesmente gastar os 500 mil, porque eu vou ter os 500 mil para pagar. Mas a gente ouve, como eu falei, a gente ouve todo dia o quê? Muitas pessoas com dificuldade de pagar seus condomínios. Mas eu falei tem depois... Tem que valorizar o dinheiro de cada um. Eu falei depois o seguinte, falei, olha só, eu posso pagar os 500 mil, mas depois eu tenho que pensar no condomínio que eu vou pagar mensalmente. Exatamente. Né? Porque o condomínio tem ônibus, tem planta, e inclusive o jardim é ser cuidado por alpinista. Quanto vai custar esse condomínio? Aí eu tenho que pensar se eu vou poder pagar todo mês o condomínio. Né? Então, essa é a diferença entre um condomínio e outro, né? Daquilo que você quer ter e o que pode pagar. Deixa eu pegar um ponto aqui interessante que você falou. Você trabalhou quase uns 20 anos de gerente do condomínio, supervisor, que é uma função
até para explicar para todo mundo, que é onde você toca a operação do dia a dia. Isso. Você faz a piscina acontecer, a limpeza acontecer, mas você faz menos relacionamento com os proprietários. Os proprietários falam muito mais com o síndico, né? E o síndico passa para a operação. Quando você vira síndico, essa função fica mais instável, como te falaram, né? Você vai ficar gerente 20 anos, agora ser síndico 20 anos é difícil, porque vai gerar algum atrito, alguma inimizade. E aí, essa mudança, como é que foi? Como é que você sentiu essa mudança aí? Bom, essa mudança para mim não foi tão radical, não. O que eu ia justamente dizer era isso, que hoje os condomínios que eu tenho, todos eles, eu estou na faixa de 10 anos em cada condomínio. Como síndico? Como síndico. Então, assim, na verdade... Conseguiu quebrar o mito. Estou conseguindo quebrar, né, essa barreira de ficar 3 anos, 2 e sair, né? Então, assim, a maioria é 9, 8, 10, né? Agora tem uns que eu já estou fazendo, já vou para 10 anos, já virando para 11. Então, assim, são condomínios que foram indicação, né, do trabalho que é feito, e aí eu agradeço as pessoas que indicam e procuro fazer o melhor justamente por causa da indicação, né? Hoje, por exemplo, a Stasa amanhã chega e diz, olha, esse aqui é o Cassiano, síndico, então não é só o meu trabalho, é a indicação também quem está por trás, né? Então, por isso que hoje eu fico assim, confortável por não ter essa questão de estar tão preocupado de, vou sair, porque, sabe, mas tem uma preocupação por trás disso, que é entregar sempre o melhor, né? Sempre buscando o melhor, sempre procurando economizar. Uma das coisas que eu aprendi, né, que foi nisso, a forma de economizar em condomínio, né? Hoje a gente vê que tem as tecnologias. Por exemplo, um condomínio hoje que eu estou, o Front Park, né, que vocês acabaram de assumir, apesar de eu ter feito a mudança do rateio da energia, eu já estou preparando para implantar o sistema de fotovoltaica, entendeu? Então, o quê? Vai ser um condomínio sustentável. Como? Mais tarde, ele vai, digamos assim, pagar somente a taxa de transmissão. A taxa. Mas vocês vão colocar placas solares ou vão usar a fazenda? Botar placa solar. Né? Eu tenho um que eu estou, que não é administrado pela Stasa, mas eu assim, fiz um investimento de 400 e poucos mil, né? E agora o condomínio vai ficar isento de pagar energia, só mesmo aquela taxazinha de as taxas de transmissão, que eles chamam. Então os impostos, então, a bandeira. Dentro da sua pergunta, hoje eu me sinto assim tranquilo, né? Eu não fico tão preocupado, eu vou perder, né? Até porque quando sai um, entra outro. Hoje mesmo, nessa minha caminhada, só 2 condomínios eu saíram. Só 2. Então, e você hoje tem 8 condomínios na carteira, essa coisa de 8 condomínios, e vários condomínios grandes, não são condomínios pequenos. Como que é a sua rotina, assim, de visitar os condomínios? O que é a estrutura que você tem para te apoiar? Porque não dá para você fazer isso tudo sozinho. Eu faço sozinho. Não tem mais ninguém, você faz tudo sozinho? Não tem ninguém, eu faço sozinho. Eu levo meu laptop, né? Chego num condomínio, segunda, quarta e sexta eu visito 2, 3 condomínios. Terça e quinta eu visito mais o restante, né? Faço aquela visita, que tem uns que são menores, então o tempo ali é mais fazer aquela ronda, verificar. Você consegue, então, esses 8 condomínios sozinho, não tem ninguém? Sozinho. Então eu faço os lançamentos, acompanhamento, né? Verificando ali se estão pagando direitinho, pedindo isso, pedindo aquilo, e acompanhando passo a passo, né? Inclusive, quando chega a época das assembleias, eu já começo montando tudo de cada um, entendeu? Para quando chega lá, só chega no dia, já está tudo pronto, boto no telão para apresentar. Por isso que eu fico nos 8, né? Assim, teve condomínio agora, alguns condomínios que eu fui indicado, que eu agradeci, não por esnobar, né? Mas assim, agradeci justamente preocupado de quem está indicando e se eu teria condições de entregar aquilo que o condomínio espera. Mantendo a mesma qualidade, qualidade. Então eu preferi, sabe, abrir mão, dizer, olha, agradecer e tal, mas eu não vou
te atender como você gostaria ou como eu gostaria. Entendi. Mas hoje você acha que consegue pegar mais um condomínio grande ou só mais um pequeno? Como é Mais que um cabe? grande eu acho que Mais um daria. só. Mais um só. Se não for tão distante um do Ainda outro, tem isso, tem que ser perto, né? para poder para poder eu ter, como hoje eu tenho, por exemplo, em Campo Grande eu tenho Mansões, que é longe que é esse. o que eu vou, eu saio, vou para o Mansões, chego lá às 9 horas, fico até meio-dia, depois eu saio e vou para o Office Mall, que, né, também é um outro, Que é ali pertinho. fica perto, 14, na estrada da Caixa Morra. Aí eu fico ali até às 14h30, que também já tem um controle do condomínio, já é um condomínio que eu já vou fazer aqui para 11 anos, e aí já tem um controle, o gerente que está lá também é uma pessoa muito eficiente, e de lá eu vou para o Front Park, que é o mais recente e que eu estou agora reestruturando todo o Front Park, né? Então, dá tempo dentro de um dia, por exemplo, eu visitar os três. E aí eu faço o quê? Segunda, quarta e sexta, eu faço essa visita porque são condomínios grandes. Maiores, né? São maiores. O de Itaguaí, que é até onde eu estou hoje, inclusive estou morando lá, acabei comprando um apartamento. E esse é longo, Itaguaí, parece que é pertinho, mas não é pertinho de Campo Grande, não. 507 unidades, né? Então, assim, também já está numa condição que é esse que eu falei, que tem um valor, né, bem significativo guardado e tudo. Eu pretendo até agora colocar energia solar também para tornar o condomínio mais, digamos assim, dentro da realidade hoje, né, de economia, de estar numa condição de gastar menos, porque a energia, né, quando chega as bandeiras é que vem a pancada. Agora a gente estava até 2 meses atrás. A bandeira vermelha. Bandeira vermelha. 2, entendeu? A vermelha 2, né? Estava no máximo, né? Elevou, os todos secos aí. E toda vez que a economia muda e que passa a consumir o diesel, né, que é nas termoelétricas, aí começa a aumentar a despesa da energia. Então, e esse na seca foi muito forte. Condomínios que puderem, né, ter, realmente, eu acho que é o caminho. Né? Então, em todos esses condomínios com energia solar, você colocou placas solares. Placas Não solares. tem nenhum com fazenda solar. Não. Tem uns que eu peguei devido à dificuldade de geração. Não tem telhado suficiente, né? E também, por exemplo, em Vargem Grande, que é o residencial Bandeirante, ele tem muita sombra. Ele não, entendeu? Por ser muito verde ali, muitas árvores, né? Árvores que não podem ser retiradas, eles geram muita sombra. Então, não teria uma capacidade de gerar. E aí, o que eu fiz? Eu passei a comprar a energia que hoje eu pago 79 centavos no quilowatt. Acaba que economiza entre 10% e 15%, mas é uma economia. Né? É uma economia e ainda faz um bem, porque usa a energia renovável. Né? Eu tenho feito isso em alguns, né, desses que não podem, eu uso a energia de fazenda, né, como se diz. Exatamente. E quais os maiores desafios desse condomínio? É falar com pessoas, porque o condomínio é muito grande, 500 unidades, é falar com pessoas, inadimplência. O que é o maior desafio lá? O maior desafio é justamente pessoas, né? São as pessoas. Mas eu tenho esse jeito, né, de procurar ouvir, de procurar, sabe, tentar ajudar. Talvez isso seja uma coisa assim, agradar nunca vai agradar todo mundo, né? Sempre tem aqueles que... Teve um condomínio até que uma senhora falou para mim que eu era engomadinho, né? Eu agradeci, porque eu falei, olha, isso para mim é um elogio. A senhora me chamar de engomadinho é um elogio, porque a senhora então prestou atenção. Estou bem vestido. Da forma como eu me visto, né, e tal, como me apresento aqui para o condomínio. Mas, realmente, hoje, a maior dificuldade, eu acredito que não só para mim, mas para todos, é lidar com pessoas, né? Que as pessoas têm os seus desejos, seus pensamentos, seus orgulhos, né? As pessoas às vezes gostam de... Né? E isso eu procuro não confrontar, sabe? Eu sempre pergunto o seguinte, em que posso lhe ajudar? Você está vindo até mim porque tem um problema, então vamos tratar do teu problema, né, dentro daquilo que eu posso te ajudar. Né? E muitas das vezes é devido à inadimplência. Sabe, assim, pessoas que estão com dificuldade
de pagar seus condomínios, e aí eu sempre busco meios de ajudar, né? Porque às vezes se a gente também não ajudar, o condomínio não anda, né? Agora mesmo a pessoa falou para mim, olha, eu posso dar tantos mil de entrada e posso pagar em 30. Eu falei, 30 é muito longo. Não pode diminuir para 20? Desde que você cumpra todo mês uma parcela aí a cota. Porque aí eu sei que eu vou receber o atrasado e vou receber o mês. Entendeu? Então, assim, não é só, eu não pensei só o tempo, né? Não, eu pensei que eu vou ter ele por 20 vezes. Vai recebendo. Vai parar de atrasar também, né? Mas é Pode, isso. mas a ideia é você. Não adianta querer fazer um negócio bom demais e não receber, né? Não receber, e demorar a receber, e vai, e que hoje, querendo ou não, até através da justiça demora, né? Exatamente. Não é simples, não é só chegar lá, sentar e dizer, ó, me dá aqui, não. Tem demora. Jeito. Então eu procuro sempre atender de forma que seja bom, não só para mim, mas que para ele também. Né? Que ele possa honrar com aquilo, e depois da pandemia muitas coisas mudaram, né? As pessoas que não se prepararam, às vezes até hoje sofrem para se reequilibrar, né? E uma coisa que eu aprendi há muito tempo foi sempre ter reserva, né? Porque quando você precisa mesmo, você dificilmente encontra alguém disposto a te ajudar, né? Então, assim, eu aprendi a ter reserva, sabe? Que é para os momentos difíceis, né? Isso aí vem da Bíblia. Vem da Bíblia, né? Quando, por exemplo, outro dia eu estava até assistindo lá, era quando José estava no Egito, que falou para o faraó, né? Olha, vai 7 anos de fome e 7 anos de fartura. Só que você tem que, durante a fartura, guardar para os 7 anos de fome. Só que hoje a gente não presta muita atenção nisso, né? A gente não procura, né? Por exemplo, antigamente as economias tinham aquele chamado estoque regulador. Eu gosto às vezes de, sabe? Contar essa história. O estoque regulador. O que significava o estoque regulador? O governo guardava, né, grande quantidade de mantimento. Quando o alimento entrava em falta, ele fazia o quê? Jogava no mercado para manter o preço, volume, derrubar e tal, né? Hoje as economias não fazem mais isso, porque elas vivem muito com aquela coisa do como é que chama até aquele dizer, né? Que ela já vende o produto. Ela vende no mercado futuro, vende antecipado. Já vende antecipado a produção que ainda vai acontecer, né? Então, assim, e aí quando você vê hoje, às vezes a gente chega aí e só escuta, né? O preço do tomate aumentou, o preço daquilo. Por quê? Porque não tem reserva para jogar no mercado como deveria ter. Por isso que o preço oscila muito mais. Então, eu acho que hoje é justamente isso, né? Os condomínios, às vezes, tem condomínio que nem gosta de fundo de reserva. E quer usar o fundo de reserva como se fosse dia a dia. Como se fosse o dia a dia, né? E eu sempre digo o seguinte, esse dinheiro não é para isso. Esse dinheiro é para necessidades, né, mais sérias. Mas como? A gente ainda não passou por uma necessidade. Tomara que nem precise. Nem precisa, né? Mas ele está lá, reservado lá, entendeu? E, por exemplo, eu vou dizer como é que eu uso o fundo, né? Agora tem essas torres de água, aquilo é uma grana para você fazer manutenção naquelas torres, né? Nem toda empresa faz aquela manutenção. De água e de esgoto, tem as duas. De água, de esgoto também, né? Aquelas estações de ETE e tal. Mas essas torres de água que passaram a fazer, porque antes fazia-se a cisterna e em cima do prédio fazia as caixas d'água. Agora cria aquelas torres, e eu estava até participando de uma concorrência num condomínio, mas eu fui e tal, e depois eu conversando com o pessoal falei assim mesmo. Vocês já pensaram em ter uma reserva para manutenção dessas torres? Parece que tinha 4 torres, 5 torres. Não, precisa. Eu dei um sorriso, por quê? Porque eu tinha passado por isso, tinha gasto o quê? 100 mil para fazer a manutenção, que corrigir vazamento. Tem que esvaziar, entrar. Fazer um tratamento com epóxi, né? Com uma pintura interna, entendeu? Todo um trabalho. Custou 100 mil. E agora eu vou ter que fazer um outro trabalho, só que retirar um anel ou 2, para diminuir um pouco, porque ela está muito alta e está causando
desgaste, porque a água, quando desce, ela, se não tiver bem cuidada, ela vai enferrujando a parede. Você sabe quando faz a limpeza. E aí é o que eu faço. O que eu faço para não gerar uma cota extra? Eu uso o recurso do fundo, e o fundo que não é mais cobrado, eu passo a cobrar. Isso eu já... Para repor, né? Para repor, entendeu? Se então, você assim, enche o fundo, para de cobrar. Para de cobrar, fica lá 300 mil, aí eu gasto lá 100 para fazer, né? Isso eu já deixei pronto em assembleias, né? Para as pessoas entenderem, para dizer, vou fazer uma cota para corrigir. Não, ele está ali, eu uso ele, e depois eu passo a cobrar e reponho o fundo de reserva. Isso é uma maneira de você fazer um trabalho sem precisar criar uma cota extra, né? E que a cota extra pode vir no momento que alguém não pode pagar. Não pode pagar, então... e às vezes o fundo ali é 5%, 10% no máximo, né? Pouquinha coisa. E aí eu faço isso, entendeu? Eu uso essa estratégia que tem ajudado. Não, sensacional. A ideia é essa mesmo. Eu acho que síndico é a arte de você ver os problemas do dia a dia e resolvendo, compondo com os moradores, né? Sempre bom ouvir. Cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso. Sempre bom ouvir, né? Ontem mesmo eu conversei com um morador por causa de uma criança. As pessoas reclamando que a criança grita, né, e tal. E eu liguei para ele e conversei com ele e tal. Ele falou, não, é coisa mesmo, Cassiano, ela é saudável e tudo, mas ela tem uns momentos, 1 ano e 6 meses e tal. E aí eu falei com o pessoal, falei, olha, vocês têm que entender a situação, porque isso não é constante, né? Então, esses são os desafios que você tem que, a cada dia, lidar com pessoas, lidar com vontades, desejos, né, orgulhos, essas coisas que eu acho que é o... Eu falei até um tempo atrás, né? Eu acho que eu vou botar uma cadeira, né? A pessoa chega ali, senta e conta a história dela. Não, e tem que se colocar no lugar das pessoas, porque a vida delas é a família, e cada um tem uma realidade, então tem que ouvir mesmo que uma solução que é para uma pessoa, o mesmo problema para outra pessoa resolve de outra forma, né? E às vezes é parecido, né? Às vezes pode ser não idêntico, mas como aquela você conseguiu, de repente para essa a solução é só um ajuste. Mas é importante ouvir muito, né? Ouvir. A questão toda é ouvir a crítica, ouvir o elogio, né? Ficar feliz com o elogio. Uma das coisas que eu fico preocupado é quando ninguém fala nada. Vai que vem uma surpresa, né? Essa que entendeu? Quando as pessoas falam para mim, tá tudo tranquilo, chefe. É bom, não é bom isso. Não é bom. Isso tem que ver que é alguma coisa, quando sair a fumaça é que vê o problema, entendeu? Então, tem que buscar alguma coisa. Vê fumaça, mas não vê aonde que está esquentando. Mas assim, eu falei, tá tudo quieto, não tem fumaça. Então, assim, quando a fumaça sair, aí pode ser que seja mais complicado. Então, quieto demais não é bom. É bom ter sempre alguma coisa, porque você sabe que as coisas estão acontecendo, né? Grupo de WhatsApp. Eu nunca entro em grupo onde, né, os moradores estão. Mas sempre aqueles que estão lá me mandam. Aí eu vou dar as coisas. Mano, o que está acontecendo? O que está acontecendo. E aí, dentro disso, eu às vezes, tem uma coisa que eu aprendi, é o seguinte, quando, está tendo crítica aqui de fulano, quem é? Vamos ver quem é. E aí eu faço contato com a pessoa. Entendeu? Isso tem ajudado, por quê? Porque às vezes a pessoa fica de longe, e aí eu chamo, e aí, tudo bem e tal? Olha, eu vi que teve uma crítica, mas pode falar comigo direto, não tem problema, estou aqui para ajudar, para resolver. E às vezes a pessoa acaba vindo e entendendo, às vezes, aquilo que ele queria, que é bom para ele, mas não para todos. Né? E aí eu digo, olha, vamos ver se todos concordam com a sua ideia. Não é só a sua ideia, porque o outro tem uma ideia, o outro tem outra. Então eu procuro, às vezes, tratar direto, não fugir do problema, dizer, está reclamando, não. É tratar direto com aquele que fez a crítica, porque a crítica é importante. Sem a crítica, nós não conseguimos corrigir os erros. Né? Então eu busco sempre aproveitar a crítica para corrigir e melhorar. Mas eu acho que essa sua experiência de tanto tempo com condomínio, com pessoas, dá essa facilidade aí para resolver os problemas, né? O que me ajudou hoje como síndico é justamente eu ter passado por esse primeiro estágio. Eu tive um estágio, né? Supervisão,
que na verdade também você acaba tendo muito contato, sabe? Sempre tem, é. Né? E depois gerente, que aí você tem um contato maior que antes, às vezes, de chegar ao síndico, ia no gerente, né? Então você começa antes. Eu filtrava muito. Eu nunca deixava para o síndico resolver. Eu sempre falava para ele que já tinha sido resolvido, mas dava a ciência. Ó, teve isso e isso, foi feito isso e isso. Já resolveu, Cassiano? Já resolveu. Então isso me ajudou a desenvolver esse lado de agora estar do lado como síndico e não ter que, entendeu, depender muito de outras pessoas para me ajudar. Né? Não, sensacional. É isso, a minha experiência é essa, esse trabalho do dia a dia, né? Que não é fácil, mas para mim é prazeroso. Mas é gratificante. É prazeroso. Eu hoje eu acho que eu não saberia fazer outra coisa a não ser né, lidar com isso. Eu estou acostumado à pressão mesmo. Não. Que bom, pô, muito legal esse bate-papo, acho que a experiência foi super enriquecedora. Então eu queria agradecer aqui a sua presença, por esse bate-papo com a gente, o nosso StasaCast aí, que a nossa ideia é essa mesmo, é passar experiências, que eu acho que com a experiência dos outros a gente aprende muito, né? Sem dúvida. Né? E aqui, assim, né, com o pessoal aí, a Valéria, eu só tenho a agradecer, né, onde ela aparece e sempre dá aquela força. Cobra dela lá, pode cobrar dela, a presença dela sempre. Se precisar que eu vá também, é só me avisar. Pessoal. Não, mas é importante. Ela tem. O pessoal, inclusive, gostou, né? Porque eu convidei a Valéria para participar da Assembleia. Falei, a primeira, vocês estão chegando, é importante. E foi muito positiva a ida dela lá. Né? O pessoal depois falou, pô, querendo da Stasa, muito boa e tal. Eu falei, então. Que bom. Mudou, feliz de ouvir mudou e estamos bem, né? Ficamos muito felizes de ouvir isso. Não, isso é importante, né? Por isso que eu digo. A minha decisão não foi errada, não. Cassiano, muito obrigado. De nada. Pessoal, então estamos terminando aqui mais o nosso episódio do StasaCast. Lembrando, vai estar tudo gravado e passado para vocês no canal da Stasa, tanto no YouTube quanto no Spotify. Qualquer dúvida, escreve para a gente no stasacast@gmail.com ou nas nossas redes sociais, qualquer comentário, qualquer pedido, qualquer coisa, e a gente vai sempre trazendo informações interessantes aí. Muito obrigado, mais uma vez obrigado. Nada, eu que agradeço a oportunidade. As opiniões deste podcast não são recomendação de investimento, de fornecedor ou do que deve ser feito. São apenas dicas e histórias baseadas na nossa experiência ou de nossos convidados, que esperamos poder contribuir para a sua própria tomada de decisão.